Aqui eu vim para a Suíça pelo trabalho do meu marido. A gente está morando aqui há 2 anos e meio. E agora, pouco antes do Covid, até o final do ano, a gente ainda tinha planos de ficar aqui por mais uns 2 anos. E surgiu uma oportunidade de trabalho para ele em janeiro, para ele ser transferido para o Chile. E, e a gente, como foi tudo muito corrido, foi em janeiro, fevereiro que fizeram a proposta, mas precisava de uma certa urgência, esse assunto do Covid já estava rolando, mas a gente não estava dando a devida importância para ele. Apesar de ser aqui do lado, aqui na Suíça, não era tão divulgado, tão comentado, enfim, a gente estava levando vida normal. Até que ele foi chamado para começar lá, e como foi tudo muito de última hora, eu falei, não, eu vou ficar aqui com os meninos, eu tenho 2 filhos, um de 12 e outro que fez 8. Falei, eu fico com eles aqui porque o ano letivo aqui termina em junho, julho, e você volta em abril, volta em julho para fazer a mudança. E a gente concordou que isso seria melhor, assim, ele poderia se adaptar ao trabalho lá e a gente poderia fazer as coisas aqui com calma. E foi isso que aconteceu. Ele foi correndo, né? Acho que na última semana de fevereiro, ele foi assumir já essa posição. E logo depois, uma semana depois, decretaram a quarentena restritiva, tanto aqui na Suíça como lá no Chile. E acabou que complicou bastante a nossa vida. Ele não pôde vir para cá em julho, né? Em abril, né? A gente tinha uma passagem, a gente ia viajar por aqui, a gente já tinha tudo programado, foi tudo cancelado. E desde então a gente está nessa loucura de não poder prever o futuro, porque o Chile adotou uma quarentena bastante estrita, né? No sentido de que não pode ninguém, turista, ninguém para lá, e eles não estão emitindo visto. Então a gente, como brasileiro, a gente não pode entrar, com permissão da Suíça a gente não pode entrar, e a gente não consegue o visto porque os consulados estão fechados. E meu marido, se ele sair, ele não pode entrar de novo. Então ficou uma situação muito complicada, e isso tem se prolongado e tem sido uma angústia nos últimos meses, porque a gente já está há 4 meses longe. Isso é a minha situação familiar, né? Que enfim, cada dia tem um novo desfecho, né? A gente agora está com um advogado para tentar o que eles chamam de salvo-conduto, né? Uma permissão especial, porque eu já fiz minha mudança, eu já mandei meus móveis, agora eu estou num apartamento provisório. Enfim, tudo isso tem provocado, sim, um tumulto na nossa vida, um furacão. Mas fora isso, aqui está tudo bem. A Suíça, ela no início teve uma taxa de contágio alta, até uma certa mortalidade, por isso que eles fecharam as escolas, fecharam tudo e entraram no sistema online. A gente ficou assim por aproximadamente 2 meses e meio, né? Não chegaram a 3 meses. E daí, quando foi no final de abril, a gente tinha as férias que eles chamam de férias de Páscoa. Logo depois das férias de Páscoa, começou a escola presencial. E a princípio era uma experiência e foi dando certo. A escola que os meus filhos estudam é uma escola internacional, razoavelmente pequena, não é pequena, tem muitos alunos, mas assim, as turmas não são muito grandes. Então, eles respeitaram um critério de distanciamento dos alunos e foram avaliando e monitorando a situação a cada dia. Mudaram os horários de almoço, mudaram os horários de entrada, para você ter uma forma escalonada, de maneira que cada criança entrava num horário diferente. Eu trabalho na escola como supervisora de almoço, que é uma atividade que, como a escola é integral, os professores, para eles terem o horário deles de almoço, a gente é contratada para ajudar, para auxiliar as crianças. Então, assim, uma das primeiras medidas foi a remoção dos micro-ondas, para não ter contaminação, para não ter propagação de nada. A turma fazia as refeições num horário diferente, então você não tinha muito cruzamento de criança. E a coisa foi funcionando muito bem no horário de recreio também. As áreas eram separadas dentro do mesmo grupo escolar. As crianças da mesma sala, as crianças brincavam juntas, mas a gente não deixava as crianças se misturarem com outras classes. E isso perdurou por algumas semanas, umas 2 semanas e meia. Depois disso,
confesso que todas as medidas foram mais relaxadas e as crianças começaram a conviver entre si, os horários escalonados continuaram, mas a gente viu a abertura do comércio. Aqui nunca a gente teve obrigatoriedade de usar máscara, poucas pessoas aqui na Suíça usam máscara, seja no transporte suíço, seja no transporte público, seja no mercado. Aqui eles têm uma preocupação enorme com a liberdade, né, de não interferir na liberdade individual de cada um, né, na obrigatoriedade das coisas. Então aqui foi tudo de uma forma muito tranquila. Eu não sei como, não sei o porquê, eu não tenho esse conhecimento do sistema de saúde, mas aqui nunca houve esse perigo de colapsar o sistema de saúde, apesar de no início o número de casos ter sido grande. E agora a gente não ouve mais falar quase sobre isso aqui. Falam de uma preocupação com uma segunda onda, mas de uma maneira geral está tudo aberto. Existe aglomeração, aqui a gente tem um verão, então as pessoas estão se juntando nas praias, nos lagos, para comemorar, para fazer piquenique. As pessoas aqui curtem muito estar ao ar livre. Então, assim, é lógico que as cidades aqui são muito menos populosas que as cidades do Brasil. Mas, de uma maneira geral, as pessoas estão se encontrando, não existe esse tipo de preocupação. Nas lojas, no começo, existia um controle de fluxo de pessoas e tudo. Agora, eu confesso que eu acho que as medidas já estão bem mais relaxadas e eu vejo como tudo muito normal. Assim, não tem uma coisa ou outra, a gente vê na entrada das lojas álcool gel, algumas marcações no piso, mas de uma maneira geral tá tudo bem controlado. E acredito que os números não estão subindo. Dizem que agora pro inverno, né, pro outono, existe uma preocupação de novo com essa qualidade desses números, né? Que talvez volte a segunda onda, mas aí eu já não sei, porque eu estou planejando fazer essa mudança nas próximas semanas. Eu estou aguardando esse permisso para a gente poder ir começar essa nova etapa no Chile. E lá sim, tá tudo fechado, tá uso obrigatório de máscara. Você tem que emitir uma permissão na polícia para você ir ao mercado. Enfim, a situação lá está muito restritiva e já há muito tempo, há mais de 100 e tantos dias, e as pessoas estão começando a surtar, tanto com o perigo eminente de uma crise econômica, política. E, enfim, são situações similares à do Brasil, embora aí no Brasil as decisões foram muito mais flexíveis, aparentemente, pelo que eu vejo, do que lá. Mas está terminando, está tudo bem, estamos com saúde e é isso que importa. Um beijo enorme, espero poder ter contribuído. Qualquer dúvida que você tiver, me manda. Um beijo. Tchau, tchau.